retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo a multidão, o seguia, e ele os recebeu. E falava-lhe do reino de Deus e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: despede a multidão, para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Amém, pessoal? Irmãos, esse texto aqui, que fala sobre a primeira multiplicação dos peixes, tem muitas lições de Deus para a nossa vida. E eu estive meditando nesse texto desde ontem, e falou muito ao meu coração a respeito de algumas condutas que a gente precisa mudar, que a gente precisa ter transformadas em nome de Jesus. Às vezes até mesmo uma questão disciplinar, às vezes até mesmo uma questão de educação. Porque muitas vezes, irmãos, às vezes estamos interferindo no agir de Deus, no agir, no mover do Espírito Santo. E quando eu digo interferir, muitas das vezes nós estamos querendo ditar para Deus a maneira, a forma que Ele tem que fazer o milagre, Ele tem que fazer a obra nas nossas vidas. E não é bem por aí. Na verdade, nós não temos capacidade e nem direito nenhum de dizer para o Espírito Santo, de dizer para Deus o que Ele tem que fazer. Mas aqui esse texto, ele mostra um pouco disso. Às vezes até uma falta de temor, uma certa falta de respeito. Você vê que Jesus, ele vai para um lugar, a Bíblia fala que esse lugar era deserto, e uma multidão acompanhou ele. E quando a Bíblia diz que é uma multidão só de homens, eram em torno de 5.000, só de homens, fora mulheres e fora crianças. Irmãos, e Jesus começa a pregar, Jesus começa a dar a palavra para aquele povo, Jesus começa a orar pelos enfermos, a curar as pessoas que estavam doentes, e o dia foi se passando. Se tem uma coisa, irmão, que às vezes faz o dia da gente correr, é você trabalhar o lado espiritual das pessoas, você atender alguém, você ajudar alguém em oração. Quem está entendendo, pessoal? E o dia foi se alongando, já estava chegando o final da tarde, já ali próximo de anoitecer, os discípulos foram até Jesus. Olha a postura dos discípulos para com Jesus. No versos 12, novamente, ele diz assim, ó, e já o dia, né, começava a declinar. Então, chegando a ele, os 12 disseram-lhe: despede o quê? A multidão. Irmão, guarda essa frase, ó, despede a multidão. Jesus estava lá orando, Jesus estava lá pregando, Jesus estava lá sendo usado por Deus, e eles chegam dando ordem em Jesus. Ô Jesus, está ficando tarde, despede a multidão, manda essa multidão embora, senão daqui a pouco eles não vão ter onde dormir, eles vão ter o que comer. Quem está entendendo, pessoal? Irmão, eu estava meditando isso aqui, essa frase ficou no meu coração: despede a multidão, despede a multidão. Eles chegaram até Jesus, irmão, que estava sendo usado por Deus, chegaram dando ordem em Jesus, chegaram, irmão, praticamente mandando em Jesus, sem nenhum pingo de temor, sabe, sem nenhum pingo de respeito, simplesmente chegaram lá dando ordem. Jesus só tem que fazer isso, irmão. E isso me fez refletir que às vezes a nossa conduta para com Deus, ela é uma conduta reprovada. Às vezes nós estamos agindo como os discípulos que chegaram ali dando ordens a Jesus, dizendo o que Jesus tinha que fazer. E quando eu digo que nós às vezes cometemos o mesmo erro, irmão,
É porque muitas das vezes nós achamos que Deus, Ele só vai agir do jeito que a gente pensa. A gente acha que Deus, Ele só vai fazer a obra do jeito que a gente imagina. Eles chegaram lá, irmão, sem nenhum respeito, estavam falando com Jesus, o líder, o mestre deles, mas eles chegam sem nenhum respeito, dando ordem a Jesus. Irmão, e só abrindo aqui um parêntese, às vezes esse comportamento tem sido também o comportamento da igreja, a falta de reverência, a falta de temor, a falta de respeito com a presença do Espírito Santo. Irmão, qualquer domingo desse eu vou trazer uma mensagem aqui sobre a sensibilidade do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa muito, mas muito sensível, que nós temos que ter um tratamento todo especial para com ele, porque primeiro, ele é Deus. Quem está entendendo, gente? Então, a gente tem que ter todo um tratamento, toda uma reverência para lidar com ele. E eu pergunto para vocês, os discípulos, eles demonstraram aqui ter alguma reverência com Jesus? Sim ou não? Eles demonstraram ter aqui algum respeito com Jesus? Eles simplesmente chegam até Jesus, dando uma ordem. Jesus despede a multidão. Irmão, eu aprendi uma coisa, desde quando eu comecei na igreja, que eu aprendi que a gente, quando vai lidar com uma autoridade espiritual, seja o nosso pastor, amém, gente? Seja o nosso líder, a gente tem que ter modos para falar. A gente não fala com autoridade espiritual como se a gente estivesse falando com um bicho, ou como se a gente estivesse falando, a minha avó dizia, né? Um parceiro, já viu essa expressão? Não está falando com o teu parecer? Irmão, eles chegaram até Jesus como se estivesse falando com um parceiro deles. Despede a multidão, dando ordem a Jesus. E às vezes, irmão, nós queremos delimitar o agir do Espírito Santo. Às vezes nós queremos dizer como é que o Espírito Santo tem que fazer. Não, meu irmão, para com isso. Você não tem que dizer ou achar ou pegar e criar doutrina para si mesmo, dizendo como é que Deus tem que agir. Não é assim, gente. Nós temos que entender que existe uma hierarquia, e a hierarquia acima de todos nós é o Senhor Jesus, amém? Às vezes falta um certo respeito, pessoal. Às vezes falta uma certa reverência, e muitas pessoas às vezes estão pedindo, estão clamando, Deus faz isso, faz aquilo, mas espera aí, meu irmão, você já orou o Espírito Santo para saber se essa é a vontade de Deus? Você já buscou a Deus? Você já ao menos falou com Deus ali, Senhor, me santifica, me purifica para eu poder falar contigo? Às vezes, até falo para os obreiros levitas aqui, subir no altar, sobe de qualquer jeito, não faz uma oração. Às vezes quando chega na igreja, é de qualquer jeito, é naquele desespero, chega, sabe, ansioso, mexe daqui e vai para ali. Não, meu irmão, você está na casa de Deus, o lugar onde a presença de Deus habita. Tem que ter reverência, nós temos que ter maneiras, boas maneiras. Eu vou falar bem abertamente mesmo, nós temos que ter educação com as coisas de Deus. Eles chegam lá, me perdoe a expressão, mas eles chegam lá com os dois pés nos peitos de Jesus. Despede a multidão, Jesus vai estar ficando tarde. E às vezes, irmão, aqui graças a Deus eu não percebo isso, mas já passei por igrejas que eu percebi isso. O pastor está pregando, a pessoa está ali de olho no relógio. O pastor não vai acabar esse culto não. Calma, irmão. Se você está com toda essa pressa, para que você veio? Fique em casa. Em casa não. A pessoa, se ela está na casa de Deus, ela tem que deixar o Espírito Santo agir. Quem vai dirigir o culto não é o pastor, quem vai dirigir é Deus. Uma vez, isso aqui aconteceu na igreja onde eu pastoreava, que o bairro era muito perigoso. Vivia tendo tiroteio naquele bairro, irmão. Vivia tendo tiroteio. E orava sempre a Deus para Deus guardar os membros. Porque no dia que tinha tiroteio, já podia saber que não ia ter culto na igreja. A igreja ficava vazia, o povo não saía de casa com medo de uma bala perdida.
Aí, eu lembro que estava fazendo o culto, irmão. Aquele culto ali atrasou mais ou menos uns 10 minutinhos. Quando está faltando 10 minutos para acabar, o povo já fica olhando, né? Imagina quando atrasa. Aí o pessoal, tu já sabe, a gente percebe que alguns fazem até cara feia, fica com aquela cara de quem chupou meia dúzia de limão, né? Chupou meia dúzia de limão? Misericórdia, né? Mas, irmão, quando eu estava ali, né, para fazer a oração final, eu senti de Deus cantar um louvor. Vamos adorar, pessoal. E fechamos um olho, começamos a adorar. Irmão, quando começamos a adorar, o tiroteio começou a correr na rua. Aí, deixa o tiroteio rolar. Nós estamos aqui, Deus está guardando as nossas vidas, né? Irmão, demorei mais ou menos uns 15 minutos. Terminei ali o louvor. Quando terminei, o tiroteio tinha acabado. O pessoal saiu da igreja, assim, mais ou menos duas quadras da igreja. Tinha assassinado uma pessoa que estava na rua, estava de passagem. Deus é quem dirige o culto, pessoal. É o Espírito Santo que dirige o culto. É o Espírito Santo. A gente tem que ter reverência. A gente tem que ter modos na presença de Deus. Respeito. A palavra certa é essa. É respeito com as coisas de Deus. Eles chegam com Jesus como se estivesse chegando com um pareceiro. Ô Jesus, despede a multidão aí, manda esse povo embora. Mas se Jesus quisesse passar a noite curando, ele não podia fazer isso? Ele não é Deus? Ele não estava ali sendo usado por Deus? Meu irmão, e às vezes a gente quer dizer como é que Deus vai fazer. Porque Deus tem que salvar a minha família. Realmente, Ele quer salvar a sua família. Mas existe toda uma maneira que Deus vai agir. E na maioria da responsabilidade, cabe a nós dar um bom testemunho dentro da nossa casa. Amém, gente? Dar um bom testemunho, ser exemplo para os fiéis, mas não só para os fiéis, mas para aqueles que não conhecem o Evangelho também. Você está entendendo, irmão? Sim ou não? Mas falta uma certa reverência com as coisas de Deus. Essa frase ficou no meu coração. Ele chega e manda Jesus, despede a multidão, Jesus. Despede a multidão. Irmão, a gente tem que entender que a forma de Deus agir é diferente da nossa. Amém? A mente do Senhor é diferente da nossa. Os pensamentos do Senhor são diferentes dos nossos. Isaías 55:8. Vamos lá, por favor. Isaías 55:8. Todo mundo conhece esse texto, né? Bastante conhecido. E diz assim, Isaías 55:8. Acharam aí? Glória a Deus. E diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos. Glória a Deus. Irmão, olha aqui para mim. Os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos. Não adianta a gente querer adivinhar ou querer ditar, dizer a forma que o Espírito Santo vai agir. Não adianta. É quando você menos espera. É quando você está esperando uma coisa, Deus vem com outra. O agir é de Deus. Amém, gente? A autoridade é de Deus. O poder é de Deus. O nosso papel é apenas servir. Diga glória a Deus. Irmão, qual deveria ter sido a postura dos discípulos? No mínimo, olha aqui para mim. No mínimo, a postura dos discípulos era perguntar. Sim ou não? Sim ou não? No mínimo era para ele chegar lá perguntando: ô Jesus, está ficando tarde? O que o Senhor quer fazer? Como é que o Senhor quer fazer? Mas não, eles já chegam dando o quê? Dando ordem, despede a multidão. É por isso, pessoal, que muitas pessoas não são abençoadas, porque não sabem reverenciar a presença de Deus. Falta temor. Falta temor. A gente percebe, irmão, o temor em tudo que a gente faz. Jesus disse que a árvore ela é conhecida pelos
pelos frutos. Tudo que a gente faz, a gente percebe o temor. A pessoa, quando vai devolver um dízimo, né, você percebe o temor. Ela pega a melhor nota, ela escolhe ali, faz bem direitinho, põe o nome no envelope. É temor, é reverência, é respeito. Aí você vai ver a vida da pessoa, Deus está abençoando ela, porque ela tem maneira para lidar com as coisas de Deus. Quem está entendendo? Amém ou não? Hoje em dia, meu irmão, posso falar? Misericórdia. Ainda bem que inventaram esse negócio de Pix, irmão, de Pix, de máquina no cartão. Porque eu lembro antigamente, que era tudo no dinheiro, irmão, era cada barbaridade de dinheiro que a gente achava. Eu posso falar? Posso ou não posso? Você acredita que eu já peguei dentro de envelope nota melada de fezes, de cocô? Já peguei, irmão, dentro de envelope. Dentro de envelope. E não sei se a pessoa que fez aquilo, ela fez com maldade no coração, ou se não tem juízo na cabeça, mas olha a falta de temor. Falta de temor. Eu contei para os irmãos que quando eu auxiliava na sede, eu fui o braço direito do mestre Camilo por vários anos. E essa parte burocrática da igreja sempre era eu que estava ali ajudando a resolver. E, irmão, uma vez fui fazer a contagem das ofertas. Na hora que eu abro o envelope, sabe o que tinha dentro? Um barquinho. O cara pegou, sabe, tão sem juízo, está no culto, não presta atenção na palavra, sabe, faz as coisas de todo jeito. A gente tem que entender que tem tempo para tudo, pessoal. Tem tempo para tudo. Na hora que o pastor começar a pregar, se concentre em ouvir a voz do pastor ali, a palavra. Gente que na hora do pastor está pregando, está mexendo no WhatsApp, está vendo o Instagram. Meu irmão, Deus está vendo. Você vai dar conta. Na hora da palavra, a pessoa está fazendo pedido de oração. O pedido é uma benção, amém? Mas tem tempo. Eu sempre falo, deixa para fazer depois, ou então faz antes, já entrega com uma semana de antecedência, para não ter que a pessoa está fazendo pedido na hora da palavra. O mais importante do culto é a palavra, gente. Jesus deixou isso bem claro para Marta, quando ele disse: Marta, tua irmã escolheu a boa parte, que não vai ser tirada, você está ansiosa. E às vezes a gente vem para a igreja numa ansiedade, é um negócio, posso falar? É uma inquietação, é um comichão, levanta, vai no banheiro, levanta, vai você para onde? Calma, irmão, senta para ouvir Jesus, aquieta teu coração, respira. Amém ou não? Respira, deixa o Espírito Santo agir. Essa tua ansiedade não está resolvendo nada. Se resolvesse, meu irmão, o mundo estaria uma maravilha. Está entendendo ou não? Falta reverência. E terminando o que eu estava contando para vocês, eu fui abrir o envelope, estava lá. O cara pegou uma nota de 2 e fez um barquinho. Na hora de abrir a nota, irmão, teve que rasgar, porque o barquinho era desse tamanho. Eu não sei como o cara conseguiu fazer um barco tão pequeno com a nota de 2. E ainda botou dentro do envelope, irmão. Na hora que eu mostrei para o meu pastor, ele olhou assim, né? O mestre Camilo, na ocasião, ele olhou assim e falou assim: meu irmão, esse cara tá doido. Irmão, esse irmão não está bem do juízo, não. Ele fez um barquinho com a oferta. Falta de temor, pessoal. Falta de respeito com as coisas de Deus. Hoje as coisas de Deus estão banalizadas. Vocês acompanham rede social? Você vê a rede social? Depois que inventaram esse negócio de IA, eu nem sei o que é verdade e o que não é mais. Tá dando um nó na cabeça da gente. É ou não é verdade? Eu não sei se é verdade, mas eu vi um negócio esse dia, meu irmão, e eu fiquei escandalizado. Sabe aquelas saionas das irmãs da Assembleia, que usam as saia jeans, vai até o tornozelo? Sabe aquelas saionas? Não, nada contra a saia, tá? É até uma moda cristã. Mas, irmão, o cara que estava abrindo o culto, estava de saia e de salto alto. Tá, repreende, já pensou um negócio? Já pensou, Adriana? Botar um cara de saia da irmã, né? Do ciclo de oração. Misericórdia. A pessoa, tá repreendido, só estou brincando, a Adriana está aqui. A pessoa, Adriana, chegar aqui toda de Juninho Play aqui em cima do altar. Lembra do Juninho Play? Irmão, presta atenção, a gente respeita
A gente respeita, né? A questão da sexualidade da pessoa. A pessoa sabe o que ela quer para a vida dela. Isso aí é o problema de cada um. Mas, irmão, posso falar? Altar é lugar santo, gente. A gente não pode banalizar isso aqui, não. A gente tem que ter respeito às coisas de Deus. Misericórdia, irmão. Eu não sou daquele tipo de pastor exagerado, sabe? Carrasco, tradicionalzão. Não. Eu sou bem tranquilo. Mas, irmão, tudo tem limite. Tudo tem limite. Vira e mexe, eu pego aqui os meninos aqui, os jovens, puxo a orelha. Ó, vocês estão na igreja, vocês têm que ter modos. Aqui não é casa da mãe Joana, não. Isso aqui não é bagunça, não é carnaval, não. É casa de Deus. Tem que ter modos. A gente não pode ser triste, viver carrancudo dentro da igreja. Mas tudo tem limite. A palavra do Senhor fala lá em 1 Coríntios. Vamos abrir? 1 Coríntios 14. Quem chegou a ver esse vídeo que eu falei? Alguém viu, pessoal? Misericórdia. Diga misericórdia, Jesus. Diga queima, Jesus. Tem que queimar porque o negócio está desvairado, irmão. Está feio o trem. Misericórdia. Descarrilhou o trem saiu do... Misericórdia, irmão. Aonde nós vamos chegar? Se Jesus não voltar logo, meu irmão, vai se corromper tudo. Volta, Jesus. Diga volta, Jesus. Volta e arrebata os que restam, porque senão daqui a pouco não tem um mais. A coisa é séria, irmãos. E os amigos que estão assistindo essa mensagem em casa, hein? Por favor, em nome de Jesus, não interpretem mal. Nós estamos falando aqui sobre reverência, temor com as coisas de Deus. Os discípulos chegaram até Jesus dando ordem, dizendo: Jesus, despede a multidão. Falta de temor, falta de respeito com as coisas do Senhor. Olha só, 1 Coríntios 14, versos 40. Acharam aí, irmãos? Olha só, diz assim, ó: mas faça-se tudo, o que, irmãos? Decentemente e com... Irmão, a palavra de Deus está dizendo que tudo o que a gente for fazer tem que ser com ordem e com decência. Principalmente as coisas da casa do Senhor. Quem está entendendo, pessoal? Se você for ler o contexto, o apóstolo Paulo, ele fala desde o versículo 26 sobre a necessidade de ter ordem no culto, porque o culto estava desse jeito. Todo mundo queria profetizar, estava todo mundo querendo cantar, estava todo mundo querendo profetizar, estava todo mundo querendo orar em língua, estava todo mundo querendo fazer imposição de mão. Estava um negócio desordenado. O apóstolo Paulo falou: ô pessoal, quem quer falar em língua, nós não podemos proibir. Quem, né? E começou a dizer: mas vamos fazer tudo com ordem e com decência. Amém, pessoal? Irmão, presta bem atenção. O Espírito Santo está me usando nessa noite para dizer para você: se você tiver mais reverência, se você tiver mais temor com as coisas de Deus, Deus vai ter mais condições de te abençoar, de abençoar a tua casa. Glória a Deus. Amém, gente? Vamos criar bons hábitos dentro da casa do Senhor. Não só dentro da casa do Senhor, mas em todo canto. Vamos dar testemunho de que somos de Deus, de que somos transformados, de que entendemos o nosso papel no mundo espiritual. Glória a Deus, pessoal. Amém? Vamos voltar lá para o Evangelho de Lucas, que eu ainda vou completar. Capítulo 9. Nós paramos no versículo 12. Isso? Amém ou não? Quem está vivo aí, diga amém. Vivo e forte? Não estou achando muito forte, mas vivo eu sei que está. Vivo e forte ou não? Não, pastor, que eu estou tão cansado. Calma, irmão, amanhã é feriado. Notícia boa, amanhã é feriado. Quem vai ficar de folga amanhã? Quem vai? Quase ninguém, né? Graças a Deus. Sinal que está trabalhando muito, então. Vamos ler, versículo 13. Olha aí, ó. Eles disseram para Jesus o que tinha que fazer, né? Mas olha a resposta de Jesus. Mas ele lhes disse: dai-lhe voz de comer. Olha aqui para mim, irmão. Irmão, eu adoro a liderança de Jesus.
Só abrindo um parênteses, tem tanta gente procurando mentoria, liderança por aí fora. Meu irmão, para com isso. Você não precisa de liderança, de mentoria de homens. Você precisa de liderança e mentoria de Jesus. Esse negócio de mentoria, de coach, já está virando tipo guru, sabe? O cara é meu guru, é meu guia, daqui a pouco vai chamar de orixá. Meu irmão, está repreendido. Aonde que nós vamos chegar com esse negócio de mentoria, Para com isso, irmão. Exemplo, olha para mim, exemplo de liderança é Jesus. Eles chegaram lá dando ordem em Jesus. Jesus, meu irmão, é tremendo. Jesus é sábio demais. Amém ou não? Ele é Deus, ele é sabedoria pura, ele é exemplo puro. Chegaram dando ordem em Jesus, despede a multidão, que senão vai ficar tarde, a multidão não vai ter onde dormir, não vai ter o que comer. Jesus vira e fala para ele: dá vocês para ele de comer. Vocês querem dar ordem em mim? Não, vai lá e resolve vocês. Eu vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer aqui. Vocês têm que dar de comer para esse povo. Liderança, irmão. Meu irmão, na hora, com poucas palavras, sem xingar ninguém, Jesus colocou os 12 no lugar deles. Entendeu ou não? Colocou os 12 no lugar deles. Jesus despede a multidão. Não despede nada, dá vocês de comer. Alimentem eles. Vocês querem jogar responsabilidade de vocês para mim? Não. Resolvam. Irmão, tenho falado sempre isso aqui na igreja. A gente tem que fazer a nossa parte. A parte de Deus, Ele sabe exatamente o que e como fazer. Quem entendeu? A gente tem que se preocupar só com a nossa parte. Se preocupa só com a tua parte. Que a de Deus, Ele sabe exatamente o que fazer. Ele está no controle. Quem pode crer nisso? Diga comigo, Ele está no controle. Eu vou fazer a minha parte. Hoje eu não consegui dormir cedo. Ontem, né? Virei a madrugada, fui dormir, era mais de 2 horas. De manhã eu vim fazer o culto. Aí eu estava, assistindo um testemunho de uma irmã, coisa linda, pessoal. Eu devia até ter compartilhado no grupo dos membros, para vocês verem depois. Eu vou ver se eu acho. Coisa linda. Testemunho para a família. A irmã veio de uma família muito sofrida, né? E quando não tinha conhecimento de Jesus, entrou num relacionamento sofrido. E ela se converteu a Jesus e começou a batalha dela para levar a família para Jesus. Marido, alcoólatra. Criou os 2 filhos desde pequeno na igreja. Quando chegaram à vida adulta, adolescência, se desviaram. Um virou ateu, outro virou homossexual. Presta atenção, o testemunho é forte. E ela nessa luta, com o marido alcoólatra, os 2 filhos desviados. Mas interessante, irmão, o testemunho dela é muito bonito. Nunca deixou de dar amor para os filhos, nunca. Nunca tratou com indiferença, apesar da escolha de vida deles. Sempre orando pelo marido, sempre orando pelos filhos. Eu vou resumir porque é longa a história. Demorou muito tempo, muitos anos de oração. Muitos anos de oração. Mas ela sempre tratou a família dela com a melhor educação, com o máximo de amor possível. Pessoal, a parte de Deus, Ele vai fazer, mas a nossa, Ele não vai. Jesus vira e fala para ele: vão lá, alimenta vocês a multidão, faz a parte de vocês estão preocupados com a minha.
Às vezes nós estamos assim, irmão, estamos preocupados com a parte de Deus. Quando é que Ele vai salvar? Quando é que meu filho vai se converter? Não, meu irmão, não se preocupa com quando Deus vai fazer, não. Se preocupa em cuidar da tua família, em tratar bem teu marido, em tratar bem tua esposa, em cuidar dos teus filhos, porque filho, irmão, é difícil. Criar filhos nesse mundo de hoje, no passado já era difícil, mas nesse mundo de hoje é mais difícil ainda, porque nós estamos cercados de ideologias satânicas invadindo as escolas, faculdades e toda a sociedade. E a gente dizer para o nosso filho que o caminho é esse, lá fora, lá na escola, na faculdade, vai ter 10, 20 professores dizendo que o caminho é outro. 10, 20 coleguinhas dizendo que o caminho é outro. Então o desafio é grande, sim ou não? O desafio é enorme. A montanha, irmão, é gigantesca que a gente tem que escalar. Criar filhos é uma montanha gigantesca que a gente encara para escalar, irmão. Mas esse testemunho eu fiquei muito mexido com ele, irmão. Porque o mais bonito no testemunho, que ela fez tipo como se fosse uma novela da vida real, que a nossa igreja costuma fazer, ela mostra as fotos dos dias que ficava com os filhos, das vezes que estava com a família, do tratamento com o marido dela. Nunca maltratou a família, nunca deu um mau testemunho dentro de casa. Irmão, demorou muito. Mas o resumo da história: o marido dela hoje é presbítero da casa de Deus, largou os vícios, liberto. O filho que era ateu se converteu, voltou para Jesus, né? Se arrependeu, voltou para Jesus, está casado, construiu uma família. E o filho que era homossexual deixou aquela vida, se casou, já deu 2 netos para ela. 2 netas, na verdade, né? 2 netas são as coisas mais lindas, que é a alegria da família, gente. E o filho dela hoje é pastor, ele que conta a história da mãe, que nunca desistiu de orar por ela. Por ele, no caso, né? Nunca desistiu de orar por ele. Irmão, parece até muito clichê isso que eu estou falando, porque as histórias se repetem quando a gente deixa o agir de Deus, crê que Deus vai fazer e faz a nossa parte. Eu vim de uma família assim, irmão, destruída. Hoje eu glorifico a Deus, hoje eu posso, para onde eu for, posso dar o testemunho do que Jesus fez na minha casa. Meu pai também era um alcoólatra, minha mãe era uma mulher doente, depressiva, acabada, com a vida acabada. Os meus irmãos desde pequeno vendo agressões, briga dentro de casa, vício, prostituição. Nós crescemos num ambiente assim, tínhamos tudo para ser pessoas de cabeça destruída, de juízo destruído, mas para a honra e glória do Senhor, quando Jesus entrou na minha vida, Ele entrou na minha casa, restaurou a minha família, restaurou meus irmãos. Hoje a minha irmã é bem casada, as minhas irmãs são bem casadas, já deram os netos para os pais, né, para os meus pais. Eu estou casado, graças a Deus, com uma mulher de Deus, uma pastora, uma mulher maravilhosa, tenho um filho maravilhoso. O meu irmão Bruno, que é o mais novo abaixo de mim, casado, está na igreja com a esposa, com o filho. Meu irmão, a minha família, eu posso abrir a boca e dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Mas enquanto a gente se preocupa, irmão, com a parte de Deus, quando que Jesus vai salvar, quando que Jesus vai converter, quando que Ele vai libertar, a gente esquece de fazer a nossa parte, que é dar amor, que é dar atenção, que é estar perto, que é cuidar em nome de Jesus. Não só orar, mas também ir para a parte prática, glória a Deus ou não? Cuidar da família, tratar bem. E, irmão, já é até chato ter que tocar nesses assuntos, mas como é que o marido vai se converter se a esposa sempre trata mal? Como é que o filho vai se converter se a mãe é sempre aos berros? Meu irmão, tem que haver uma mudança. Amém ou não? Glória a Deus ou não? Nós temos que cuidar. Jesus vira e fala para eles: olha, vai lá, dá vocês de comer. Resolve lá vocês. Eu vou parar por aqui hoje, pessoal. Tinha mais para falar, tem muito mais. Isso aqui vai dar mensagem para outras reuniões. Porque a gente sabe que depois, Jesus, eles falam, mas não tem como dar de comer. Jesus fala: o que vocês têm aí? Tem 5 pães e 2 peixinhos. Olha como a parte de Deus Ele faz, né?
Traz os pães e peixe aqui. Manda o povo se assentar em grupos de 50. Olha a ordem, a decência, né? As coisas de Deus são feitas assim. Vamos ler, só para não ficar nas minhas palavras? Versículo 14. Porque estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: fazei assentar em grupos de 50. Olha a ordem aí, né? A decência. Versículo 15. Assim fizeram todos assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu, e deu-os aos discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos, aleluia, e saciaram, e levantaram do que lhes sobejou 12 cestos dos pedaços. Aleluia, glória a Deus. Meu irmão, vamos ter reverência com as coisas de Deus. E ao invés da gente se preocupar com a parte de Deus, se preocupa com a tua parte, com a tua responsabilidade. Quer cuidar da sua família, quer tratar bem. Irmão, quanto mais o seu filho for perdido, mais você tem que tratar ele com amor. Quanto mais o seu casamento parecer perdido, mais você tem que tratar ele com amor. Com amor. Porque só tem uma coisa nesse mundo que pode sarar feridas incuráveis. É o amor de Deus. É o amor de Deus. Amém? Quantos creem nisso? Glória a Deus.